Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Adega Tabacaria Santa Rita, Centro de Educação Psicomotora, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Ferragem União, Espaço Copo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Salmo 77. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Amanhecer de sábado, vamos sempre ao coração de Nossa Senhora, nessa busca de meditar a palavra, transformá-la em semente de vida. Continua o mês de setembro na temática do ano jubilar. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Recordamos nesta manhã a santidade de São João Crisóstomo, chamado pela Igreja Boca de Ouro, pela eloquência, pela pregação e amor à palavra. Reaprendamos a arte de sermos testemunhas vivas da Santa Palavra. Neste final de semana, o 24º domingo do tempo comum é substituído pela festa da exaltação da Santa Cruz. E para a cruz, esta é a minha grande prova, diz a canção, ninguém te ama como eu. Tendo arrancado o seu povo da escravidão do Egito, Deus o conduzia pelo deserto até a terra prometida da liberdade, da vida abundante. Mas o povo, não querendo pagar o preço da liberdade, revolta-se contra Deus e prefere voltar à escravidão. Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Surgem serpentes venenosas que os picam, muitos morrem. Arrependidos, pedem que Moisés interceda por eles junto de Deus, que ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Quem, picado, olhasse para a serpente, viveria. Quanto amor! Do próprio pecado, Deus faz emergir a cura, a vida. Sim, como Moisés levantou a serpente no deserto, a ser necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Serpente na haste, fonte de cura, de vida. Jesus na cruz, fonte não só de vida, mas também de vida eterna. E ainda com esta grande diferença. Se a serpente era para ser olhada, Jesus na cruz precisa ser objeto de fé. Na cruz, ele é fonte de vida eterna para quem crê nele, a quem o assimila na vida, então, a quem, como ele, também se faz fonte de vida aos outros. Sim, tem a vida eterna quem se faz filho como ele, que Deus não enviou ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A cruz é a mais inesperada revelação de Deus. Adão e Eva, apenas humanos, pretenderam ser como Deus, usurpar para si a divindade.
Jesus é de condição divina, assim, ser e mostrar-se igual a Deus, revelar a divindade ou vivê-la entre nós não era usurpação. E como a vive e revela, esvaziando-se a si mesmo, renunciando à condição de escravo, fazendo-se igual a nós, homens, assumindo a condição de criatura, humilhando-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, por amor. Revela e vive, Deus vive o amor, que não impõe limites nem condições para amar, tão somente ama. E o Pai, nesse total rebaixamento do Filho, reconhece a perfeição com que ele viveu e foi amor na terra. E por isso o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Reconhece-o plenamente, Deus em forma ou condição humana. A vida é eterna ao nosso alcance. Com Jesus na cruz, sermos fonte de vida ao próximo. Quanta riqueza na força redentora da cruz, sinal primeiro do nosso batismo e vocação para o discipulado, renunciar a si mesmo, pegar a cruz e fazer o caminho. Que bom que exaltamos a Santa Cruz, nela Jesus que é bom. O bom Jesus também de tantos títulos, o mesmo Senhor que tem a nossa condição, exceto o pecado, aponta-nos para o eterno. Na força da cruz continuamos irmanados a Dom Valdemar, a tantos que pelo programa e dia a dia pedem orações nossas, enfrentam aí as cruzes da vida. Como também irmanamos-nos a tantos que agradecem nesses dias o dom da vida por seus aniversários. Quantas graças e bênçãos recebidas além da cruz, aquele lançar a rede do outro lado. Que o amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações e que chegue até a sua casa, junto à equipe que prepara o programa e a rádio que nos acolhe, todo o poder redentor da Santa Cruz. Nós adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, na próxima segunda, a Senhora aos pés da cruz, a Senhora em suas dores, a Senhora em sua piedade. Lembrando que no título de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora é padroeira do estado de Minas Gerais. E ainda na bênção do glorioso São José, trazendo pelo programa São João Bosco, hoje São João Crisóstomo, a nossa Santa Rita de Cássia e São Sebastião, dos outros santos e santas de Deus, os anjos da guarda, a toda a equipe que nos ajuda com a preparação do programa, a toda a rádio e sua estrutura e até a sua casa com a sua família, chegando aí ao seu coração com as suas intenções e necessidades, sobre todos com muita alegria, força e fé, seja derramada a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre grato pela bondade no programa. A todos, abençoado final de semana. Olhemos para a cruz com Maria, estejamos de pé ao lado dela e pela palavra firmemos nossos passos na palavra viva do Pai, o Senhor e bom Jesus. Queridos ouvintes da Rádio Emboaba, aqui estamos no programa da Voz de Dom Bosco para refletirmos a palavra deste domingo, quando celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Sou o Padre Intídio e aqui estamos para compartilhar desta mensagem da liturgia da palavra. Meu irmão e minha irmã, para compreendermos a festa da exaltação da cruz, precisamos conhecer a história, a origem dessa festa. Vamos lá. Eu sou professor de história, sabe? No século II, o imperador Adriano
para acabar com o culto cristão em Jerusalém, soterrou, colocou terra no local onde Jesus tinha sido crucificado e sepultado, lá do Monte Gólgota. No local do Santo Sepulcro, ele colocou a estátua de Júpiter, no local da crucificação de Jesus. Ergueu uma estátua também em honra de Vênus. Os cristãos, contudo, continuaram a frequentar esse lugar, saudade do seu amado, do seu mestre. E aí, evocando a morte e a ressurreição de Jesus, eles iam fazendo memória do seu mestre, que é o caminho que leva ao Pai. Mais tarde, em 13 de setembro do ano de 326, Santa Helena, mãe do imperador romano chamado Constantino, por indicação de um habitante de Jerusalém, descobriu lá do Calvário o madeiro da cruz onde Jesus tinha sido crucificado. Olha que memória, olha que história. Então, foram demolidas as construções pagãs dirigidas a Júpiter e a Vênus por Adriano. E ali foi construída, nesse lugar, uma basílica cristã, cuja dedicação aconteceu no dia 13 de setembro de 335 deste ano. No dia seguinte, no dia 14 de setembro, a cruz lá encontrada, onde Jesus foi crucificado, foi exposta à adoração dos fiéis. Este é o fato, então, que está na origem chamada a festa da exaltação da Santa Cruz. A cruz que foi, de novo, reerguida, levantada lá no Monte Gólgota, para que os cristãos pudessem, a partir dela, viver o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos ouvir o trecho do Evangelho deste domingo. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desce do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente do deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todos que acreditam nele tenham a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho do jeito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que o mundo possa ser salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, então, para entendermos melhor a mensagem desse Evangelho, precisamos reportar a primeira leitura da liturgia deste domingo, tirada do livro, que nos fala de uma serpente, olha só, uma serpente, onde lá no livro do Gênesis, ela que induziu Eva, Adão ao pecado, que simboliza o adversário, o símbolo do mal, foi levada no alto pela haste de uma madeira. Assim, a primeira leitura nos traz uma história do tempo em que os israelitas estavam com Moisés a caminho da terra prometida, passando pelo deserto. Durante a caminhada do povo pelo deserto, quando estava perto do golfo de Aquiaba, os israelitas começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Estavam cansados, fartos de passar privações, fome, sede, até sentir saudades do tempo em que eram escravos do Egito. Murmuravam. Então Deus, para educar, permitiu que eles fossem mordidos por serpentes venenosas. E assim, eles, mordidos pela serpente, ficaram desesperados. E pediu Moisés que o libertasse daquelas serpentes. Ou seja, os israelitas perceberam então o sentido das suas críticas à ação de Deus e mostraram-se arrependidos, como Eva e Adão se tornaram também arrependidos. Então, Deus, da sua misericórdia, quis salvá-los. O que ele faz?
Ele ordenou a Moisés que construísse uma serpente, que é símbolo do mal, do pecado, que desvia o homem do coração de Deus, e colocasse do alto sobre o poste. Depois, quem fosse mordido por essa serpente venenosa, olhasse para aquela serpente de bronze exposta à vista de todo, seria salvo. Olha que história bonita. Com essa história antiga da serpente de bronze, Jesus será para todos aqueles que o contemplarem na cruz, sinal visível do amor de Deus, como essa antiga serpente de bronze. Jesus será para todos que olharem e perceberem a lição do amor que Deus o fez o obediente à morte da cruz, poderia encontrar na cruz o arrependimento, um caminho de salvação. Então ela torna fonte de vida eterna. Nicodemos, que nós vimos no Evangelho, ele pensava que a fonte da vida eterna estava na lei, no cumprimento dos preceitos da Torá. Jesus garante que a vida plena não brota da lei, mas sim do amor de Deus, expresso naquela cruz onde Jesus se oferece até o dom total de si mesmo. Quem acredita no homem levantado na cruz, quem adere a ele e a sua proposta de vida, quem aprende com ele a fazer da própria vida um dom total a Deus e aos irmãos, este sim, meu irmão, estará disponível para dar a vida por amor. Esse está destinado, com certeza, a viver a vida eterna. Assim, querido irmão, querida irmã, o evangelho que escutamos na festa da exaltação da Santa Cruz convida-nos a contemplar com o evangelista João esta incrível história de amor e espantar-nos de todo o peso que temos em nós, os nossos limites, a nossa pequenez, os nossos pecados, as nossas fragilidades, o nosso egocentrismo, dos esquemas que nós mentais que vamos criando a partir da ótica de bate do mundo, e vamos construindo um projeto do coração de Deus. A cruz de Jesus, que a liturgia desse dia nos convida a contemplar, é a expressão suprema do amor de Deus que veio ao nosso encontro. Aceitou assumir a nossa humanidade, quis se fazer servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fosse vencido. Ao entregar a sua vida na cruz, em dom maior de amor por nós, Jesus indicou o caminho para chegar para a vida eterna. Assim, querido irmão, querida irmã, ao celebrarmos a festa da exaltação da Santa Cruz, contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude que ele assumiu. E vamos solidarizar-se com aqueles que ainda estão sendo crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade humana do seu viver. Assim como os israelitas olhavam para a serpente elevada do alto, eles eram orgulhados. Olhar a cruz de Jesus, elevar o nosso olho para a cruz de Jesus, significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo em termos de estrutura, valores, práticas, ideologias. Significa que esses nossos pecados que nós temos, e quando olhamos para a cruz, significa que o homem pode evitar continuarem crucificando outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver deste modo pode conduzir à morte,
Mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir do ânimo que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne o dinamismo da ressurreição de Jesus. Assim, queridos irmãos, a contemplação da cruz de Jesus nos dá a coragem para lutar contra tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Mesmo que isso implica correr risco, sem ser compreendido. Mas a cruz é o caminho de salvação. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para redimir os pecados, onde na cruz derramou sangue para a nossa remissão dos nossos pecados. Finalmente, a liturgia da festa da exaltação da Santa Cruz convida-nos a percorrer com Jesus esse caminho de amor, sabe? De dom, de entrega total que ele percorreu. Pergunto para você, Jesus é para nós essa referência fundamental que procuramos seguir a cada instante e que nos aponta o caminho que nos leva ao Pai? Assim, querido irmão, nós vamos encontrar em Jesus, elevado na cruz, aquele que nos revelou o Pai, que nos deu as crenças, os valores para estar neste mundo, que não nos tira dos desafios, que não nos tira das nossas dificuldades, que não nos tira da cruz que precisamos enfrentar sem desesperar, porque é no bom combate que nós vamos sentir que Deus está conosco. E não temos medo do sofrimento da cruz, porque a cruz é caminho de salvação, é caminho de santidade, é caminho que nos leva ao Pai. Assim, concluímos esta reflexão pedindo a Deus que nos dê força e diante do mistério da cruz de Jesus, aprendemos com Ele a colocarmos também a nossa vida como dom para o outro. E assim, Deus vai nos fortalecendo. E assim, nós vamos sendo merecedores da ressurreição, que não é mérito nosso, simplesmente dom de Deus. Como a ressurreição de Jesus foi a glória do Pai para o Filho, que venceu a morte, que venceu a cruz e permanece vivo diante do Pai. Vamos receber a bênção de Deus? Que bom! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Querido irmão, um bom final de semana para vocês, que tenhamos oportunidade de celebrarmos a Eucaristia, onde celebramos o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que passa pela exaltação da Santa Cruz, de onde o Pai não abandona o teu Filho, mas o ressuscita. A cruz é para nós, que nós enfrentamos, como para Jesus, um caminho de santidade, um caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência, o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, a DEG Tabacaria Santa Rita, Centro de Educação Psicomotora, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Ferragem União,
Espaço Copo Estúdio, fisioterapeuta Lucilene Rita, fonoaudióloga Lilian Santos, livraria Estela Matutina e supermercado Agostinho. Ao saudoso Orval Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli. Ao Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, gravação e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.